Bem, bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje na convenção, não consigo ver aqui, na convenção do meu partido, que elege com muito apoio de todos nós, mas principalmente com o apoio do nosso ex-presidente, que sem dúvida nenhuma foi o grande presidente do nosso partido, o senador Zé Agripino Maia, e que hoje elege deputado, prefeito, o melhor prefeito do Brasil, Antônio Carlos Magalhães Neto. Antes de começar o meu discurso, e vocês sabem, a maioria daqui que me conhece, que eu não gosto muito de ficar citando nomes. Se a gente quer representar a nova política, Caiado, aqueles discursos que começam com longos elogios a toda a mesa, incomodam e até às vezes fazem os nossos ouvintes até dormirem na plateia. Mas eu não podia deixar de fazer algumas referências importantes na minha trajetória política, e acho que na trajetória política minha e parte, claro, do nosso partido, Democratas. Deixar de falar do nosso presidente, senador Marco Maciel, com muito saudosismo dos momentos que tive a oportunidade que, junto com ele, no parlamento, defender as nossas ideias, aquilo que o Democratas acreditava. Não deixar também de lembrar a memória do senador Antônio Carlos Magalhães, da qual eu tive a honra de ter o apoio quando fui presidente nacional do Democratas. Homem que defendia com coragem, como exemplo para cada um de nós, o seu estado, a Bahia, e o seu povo. Um grande exemplo para cada um de nós. Senador Bonhausen, que sucedi como presidente do nosso partido, que há muitos anos atrás já defendia a agenda que nós defendemos hoje no Brasil. Brizola, que conheci criança, com 12, 13 anos, que nos dá duas grandes referências: a ética, com certeza, e o amor pelo seu povo. Brizola, convivi muitos anos, ao longo dos anos, com a divergência das ideias, mas com a admiração e o respeito de um homem que amava o seu povo. Agradeço muito ao presidente Agripino por todos esses anos que, juntos comigo na planície, nunca deixou de me prestigiar, de me apoiar. E quando decidi disputar a eleição para presidente da Câmara, que muitos não acreditavam, ele foi o primeiro a me apoiar e a organizar comigo essa eleição. O meu amigo Ciro Nogueira, que agradeço a confiança, a amizade nesse momento. Agradeço ao presidente do PSC, pastor Everaldo, a presença, o discurso e a nossa amizade, que vem do Rio de Janeiro e vem de muitos anos. O deputado Paulinho, que foi um dos que mais me entusiasmou, mais me estimulou para estar aqui hoje falando para cada um de vocês. O presidente do PRB, Marcos Pereira, que construí há pouco tempo uma boa amizade. Agradeço a presença, as palavras e a confiança. O deputado Marcelo Aro, um jovem deputado, hoje presidente do CPHS, um deputado com muita coragem, com muita lealdade. Junto com o Tibé, aliás, dois mineiros que são jovens e que conduzem dois partidos, alinhados conosco, junto conosco, né, e solidários. O deputado Zé Rocha, líder do PR, partido que confiou em mim na minha primeira eleição no segundo turno e foi o primeiro partido a me apoiar no primeiro turno. Romero Jucá, presidente do PMDB, que tenho grande admiração pela sua capacidade intelectual, principalmente nos temas econômicos. Aliás, no final do ano,
se tivéssemos ouvido Romero Jucá, talvez algumas políticas públicas para atender o povo tivessem sido implementadas e não foram. Agradeço a presença do deputado Marcos Pestana, meu amigo, representando aqui o PSDB, partido que temos muitas afinidades, amigos e uma ótima relação. Senador Ronaldo Caiado, agradeço pelo belo discurso e que vai ficar marcado aqui dentro do meu coração. Agradeço à deputada Laura, à deputada Sveiter, ao Nalim e ao deputado Serfiotti, que juntos se filiam no Democratas, no meu estado, no Rio de Janeiro, uma demonstração de apoio e confiança ao meu trabalho. De forma muito especial, cumprimento a minha amiga e agradeço as palavras, a Dorinha, a Laura novamente, a Norma, a Conceição do PP, a Maria Helena, que esteve aqui, não sei se está, a minha grande amiga Tereza Cristina, a Anitta, a Gracinha e a Patrícia, pelo dia de hoje, pelo dia que juntos, eu tenho certeza que a pauta da Câmara, junta, ela trabalha para que a desigualdade entre homem e mulher e as leis que precisam ser aprovadas em conjuntos, nós essa semana demos uma demonstração que essa é uma agenda, não apenas da semana do Dia da Mulher, do dia 8, mas é uma semana permanente para que a violência contra a mulher seja combatida, eliminada e que essa agenda não seja agenda apenas da quinta-feira ou apenas do dia 8 de março, seja uma agenda permanente. Caiado, eu vou começar uma parte aqui que não estava no meu texto, mas você falou e eu ri por dentro. Algumas pessoas me mandaram ideias para o discurso. E cada ideia que vinha eu mudava completamente o discurso. Porque todo mundo, o discurso cabe uma parte só, eu não posso falar aqui 30 minutos. E você falou do meu jeito especial. Eu recebi de um amigo a seguinte frase: você assim, assim, e continue com esse seu jeito meio estranho. Então, eu ri por dentro que eu lembrei dessa referência e achei muito interessante que, de fato, eu disse a todos, quando me disputei a primeira eleição para a presidência da Câmara, que eu tinha um jeito fechado, que às vezes passava como arrogância, mas era timidez, e que, apesar disso, eu tinha uma grande qualidade, algumas qualidades que eu considerava muito importantes na política: coragem e compromisso com a palavra assumida. Isso, para mim, são dois compromissos fundamentais. Deputadas e deputados que me honraram com os votos, que me elegeram presidente da Câmara 2 vezes e que confiaram a mim a condução dessa casa num dos momentos mais difíceis da história do Brasil. Prefeito ACM Neto, meu grande amigo, que assume comigo a tarefa de trazer a nossa geração ser protagonista da mudança do Brasil. Senhores senadores, candidatos e candidatas a governos de Estado em todo o país, prefeitos, prefeitas, deputados estaduais, deputadas estaduais, vereadoras, vereadoras, minhas amigas e meus amigos da sociedade, da militância democrática, saúdo especialmente as brasileiras nesse dia dedicado à luta da mulher. Brasileiras e brasileiros que querem mudança. A tragédia que se abateu sobre o Brasil, a crise econômica, o desemprego, a corrupção, as crises institucionais, a desesperança. Tudo isso precisa terminar. O voto, só o voto de cada brasileiro, de cada brasileira, de todos nós, será capaz de virar a página desses anos turbulentos. As urnas de outubro, somente elas, serão capazes de inaugurar um novo tempo. Teremos coragem, estejam certos disso. Teremos coragem de fazer os enfrentamentos necessários para mudar, mas sempre baseados nos parâmetros da ética, da verdade e da transparência. Essa ação política nova que propomos aqui terá que ser capaz de melhorar a vida de cada cidadão e despertar em todos nós
uma nova esperança num tempo de paz, de harmonia, de crescimento econômico, de oportunidades e de justiça social. Pois bem, senhoras e senhores, a sociedade que carrega hoje a marca do inconformismo e da frustração tem que agir com coragem para ser um instrumento da mudança. Tenho recebido nos últimos meses apelos de lideranças políticas de todas as regiões do Brasil, de empresários, de trabalhadores, de presidentes de partidos, algum deles aqui presentes, para que eu lidere esse projeto de renovação política no Brasil. Pensei muito. Cheguei com 28 anos no parlamento e cumpro o meu 5º mandato de deputado federal. Fui eleito pelos meus pares 2 vezes presidente da Câmara. Votamos e aprovamos reformas importantes para o Brasil, como a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista. Ainda assim, há alguns que julgam tarefa impossível construir uma candidatura competitiva para mudar o Brasil. Mas vocês aqui presentes, democratas, me oferecem o desafio de liderar a nossa geração num projeto de renovação política e de reconstrução do nosso país. Ouvi os amigos e as amigas, pesei as responsabilidades, refleti sobre as adversidades e os obstáculos. Ouvi economistas, professores, empresários que estão convencidos que o Brasil terá um novo rumo. Ouvi lideranças jovens e, claro, as vozes da experiência. Ouvi Patrícia, minha mulher, que marca a minha vida com valores da família. Ouvi meu pai, César Maia, em cuja coragem me inspiro desde o exílio da minha infância e em todas as lutas que enfrentou. E venho aqui dizer hoje, assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto para rompermos o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de renovar o Estado brasileiro, de combater a burocracia atrasada, o corporativismo e a ineficiência do nosso Estado. Assumo o desafio de diminuir despesas, de fazer um verdadeiro ajuste fiscal, e aqui faço um parêntese para aqueles que acham que eu não tenho coragem. Nós precisamos acabar com as distorções que existem no nosso país. A Previdência brasileira hoje, ouçam e registrem, beneficia os ricos quanto os pobres. O brasileiro de um salário mínimo se aposenta com 65 anos e o brasileiro que ganha 30 mil reais se aposenta com 50 anos. Se alguém quer manter isso, continue defendendo. Eu mantenho o meu discurso. Igualdade de direito a todos os brasileiros. Um verdadeiro ajuste fiscal como uma única forma eficaz para diminuir impostos e retomar investimentos públicos, sobretudo na educação, na saúde e na segurança pública. Assumo o desafio de combater de forma implacável o crime organizado, de ser intolerante com a violência e garantir segurança aos brasileiros. Assumo o desafio de garantir segurança jurídica, harmonia institucional e normas claras para, junto com o setor privado, investir na infraestrutura e alavancar o desenvolvimento do nosso Brasil. Assumo o desafio de cuidar dos brasileiros, de combater as desigualdades, e faço outro parêntese. Se nós, de fato, quisermos acabar com as desigualdades vergonhosas que o Brasil passa, precisamos ter a coragem de enfrentar não apenas o corporativismo público, mas o benefício que muitas empresas brasileiras têm em detrimento de uma melhor competitividade no nosso país. E de transformar o Brasil através da educação, da tecnologia e da inovação. O Brasil precisa virar o Brasil digital, o Brasil da eficiência, da simplicidade e da transparência. Meus amigos e minhas amigas, assumo o desafio de fazer o Brasil crescer de forma consistente
e assim garantir empregos de qualidade para mudar a vida dos brasileiros, para que todos possam pagar seus carnês, seus boletos em dia, principalmente os nossos jovens. Senhoras e senhores, aceito sim o desafio de ser candidato à presidência da República. Não só do Democratas. Vamos construir alianças para ser também candidato de muitos partidos aliados, que nos honram com as suas presenças e muitos aqui com seu apoio. Quero ser o candidato que compreende a necessidade da renovação política. Serei o candidato a mudar o Brasil. Um candidato que saberá ouvir a todos, dialogar com todas as correntes de pensamento, porque nossa tarefa passa a ser construir, até as convenções partidárias, um projeto consistente e viável para o nosso país. Será preciso ter coragem para contrariar interesses quando necessário, coragem para chegar no Brasil real, o Brasil das pessoas que trabalham, o Brasil das empresas que produzem, e será preciso ter coragem e firmeza para vencer o Brasil do faz de conta, o país doente, dominado por um Estado atrasado, antigo e ineficiente. Aceito o desafio de ser o candidato da mudança, sem populismos irresponsáveis, sem radicalismos, sem teses fáceis e muito menos demagógicas, sem um antagonismo atrasado, ultrapassado entre direita e esquerda. Diálogo é a palavra. Aceito ser o candidato do equilíbrio, da responsabilidade e da solidariedade. Conheço a complexidade dos desafios, mas tenho coragem para enfrentá-los. Vou andar por todo o Brasil, vou visitar todos os estados e todas as regiões, sem falsas promessas, mas com a confiança e com o apoio decisivo que recebo de todos vocês. A nossa geração não vai falhar. Nós queremos um Brasil seguro, um Brasil moderno, um Brasil eficiente e um Brasil solidário. O Brasil tem sim saída. Nós temos convicção e certeza disso. É necessário dizer aqui com coragem que o fim da pobreza e das desigualdades e a construção de um país mais justo para os nossos filhos exige uma prioridade absoluta. A educação, ministro Mendonça Filho. A educação. A educação com qualidade. A educação integral. A educação como objetivo principal do governo e da sociedade. Estou convencido, se mudarmos o começo da história, mudamos a história inteira. A criança que sente fome, a criança que é alvo de bala perdida, a criança sem escola à mercê das drogas, a criança que vê roubada a sua infância e seu futuro. Essa criança grita por socorro. Temos que ouvir esse grito. Não podemos nos acomodar. Não é mais possível medir esforços para cumprir com as nossas responsabilidades. Peço o apoio de todos vocês. Vamos de mãos dadas com nossos sonhos e as nossas esperanças. Sou, a partir de hoje, pré-candidato a presidente do Brasil. Com todas as minhas forças, aceito o desafio, com fé em Deus, com confiança no povo brasileiro, com a certeza de que o Brasil vai dar certo. Muito obrigado e vamos em frente. Muito obrigado. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por seu pronunciamento. Senhoras e senhores, muito obrigado. Podem se sentar, por gentileza. Nós vamos nos encaminhando para o encerramento desta convenção do Democratas 2018. Vamos passar a palavra para encerrá-la na sequência ao presidente do Democratas Nacional, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. Agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa convenção. Uma boa tarde, um grande Dia das Mulheres. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos.